Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live. Então, boa noite, Eliane, Georgina. Pessoal aí entrando. Oi, Cleidinha. Então, é isso aí. Bom, então, boa noite, sejam muito bem-vindos. E estamos aí nas nossas quartas-feiras, fazendo as nossas lives das 19 horas. Olá. E meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule Farmácia de Manipulação. E já desde todo esse início, né, da pandemia, que nós estamos fazendo uma sequência de lives com profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação para tratarmos de assuntos voltados né, relacionados com o que estamos vivendo, com a Covid-19 e as áreas afetadas. Espero que estejam gostando. Acredito que podemos sempre aprender com algo novo, né, em todos os momentos que nós estamos passando, e precisamos saber que tudo isso vai passar, vai se amenizar, e precisamos estar preparados para voltar ao novo normal. A nossa live hoje está bem especial e vamos tratar de um assunto bastante interessante e de suma relevância, né, que são as alterações hematológicas importantes na Covid-19. E para isso, convidamos o renomado e grande estudioso médico, hematologista e oncologista, Dr. Marcos Dias Leão, que vai estar conosco hoje à noite, compartilhando, né, bastante informação e conteúdo. Vamos convidar aí Dr. Marcos. Dr. Marcos, eu já posso te chamar? Você já está aí? Ainda não estou lhe vendo. Oi, Ione. Vamos ver se ele entra. Entrou? Tudo certo? Achei. Vamos lá, aguardando o contato. Boa noite, Luciana. Estou aqui Olá, a postos. doutor Marcos, boa noite. Boa noite, estou aqui a postos para Isso tentar mesmo. responder algumas das perguntas que foram formuladas. Certo, muito bem. Primeiro eu quero lhe dar as boas-vindas, né, e agradecer aí a sua disponibilidade em aceitar o meu convite, o convite da Formule, para estar aí conosco nessa live, para a gente conversar um pouco aí, bastante gente entrando, né, muitos médicos aí falando, pacientes, então, bastante, né, muita gente da área da saúde. Enfim, então vamos lá. A Covid-19, né, sabido que ela está associada a essa hipercoagulação. Muitas vezes é uma coagulação, né, disseminada, e que isso geralmente está voltado, está repercutindo nos casos mais graves da Covid. Esses fenômenos trombóticos, enfim, que a gente chama dessa hipercoagulação, essa coagulação disseminada. Dentre essas complicações, né, que a gente está aí vendo, basicamente, esses fenômenos, devido a alguns outros, a resposta viral, a resposta imunitária, mas vamos focar um pouquinho, né, numa pergunta importante, que é sobre... A gente já falou muito sobre a Covid na saúde como um todo, mas a gente gostaria de tratar sobre a relação da hematologia com a doença, né? E alguns parâmetros hematológicos auxiliam, né, na previsão, no acompanhamento, realmente, na progressão da doença numa situação de gravidade. E com relação a isso, nós, inclusive, na última live, conversamos um pouco sobre exames complementares e inespecíficos com o doutor Alberto, né, que tratou com relação a essa parte
desse tipo de solicitação. Mas, para abrirmos o assunto, doutor Marcos, quais essas alterações laboratoriais, as alterações laboratoriais mais comuns no paciente com Covid-19? Sabemos que existem aí, né, a questão da linfopenia, da plaquetopenia, enfim, da própria ferritina, mas o que é que a gente pode estar abordando com esses exames, com essas alterações? Tá. Nós temos que lembrar que a infecção pelo Covid-19 ele tem espectros muito amplos. Consequentemente, espectro desde formas assintomáticas, passando por formas oligosintomáticas, o indivíduo praticamente não tem nada, até quadros gravíssimos, que a gente chama aqueles quadros de hiperinflamação. Uhum. E em cada fase dessa, nós vamos ter alterações laboratoriais, alterações hematológicas compatíveis com essa fase. Eu vou fazer como é a evolução da forma leve à forma gravíssima, de exame por exame, é muito mais lógico do que eu fazer por fase, porque aí eu teria uma visão entrecortada. Tá. O exame mais frequentemente solicitado em toda a medicina é, sem dúvida, o hemograma. Certo. Então, na fase inicial, na fase oligosintomática, a gente não observa alteração de série vermelha, então não tem anemia. Isso é um dado interessante, porque os primeiros trabalhos de fisiopatologia da infecção pelo Covid demonstravam um trabalho que foi extremamente divulgado na literatura, que era um trabalho que dizia que você alterava o metabolismo da porfiria, das porfirinas, que determinavam o aumento da ferritina. Esse trabalho é de uma engenhosidade fantástica. Os engenheiros de computador fizeram uma engrenagem tridimensional que acoplavam as estruturas do vírus a uma estrutura tridimensional da hemoglobina. Foi um negócio fantástico. Só que havia dois problemas. Primeiro, o vírus não entra na hemácia. Se ele não entra na hemácia, ele não entra em contato com a hemoglobina. E aí invalidou todo aquele trabalho fantástico de engenharia, muito mais de engenharia do que de medicina. Então, voltando, o hemograma não tem alteração de série vermelha. Ok. Em seguida, nós vamos para a série branca. Certo. Na série branca, nós temos o hemograma inicialmente normal. Posteriormente, à medida que o processo infeccioso progride, nós vamos observar que o linfócito começa a ser consumido no processo inflamatório. Opa. Deu uma travadinha. Certo. E aí, como esse linfócito ele começa a ser consumido, aí tem duas observações. O linfócito do sangue periférico, ele é 80% T de tatu e 20% B de bola. Certo. E o linfócito que é consumido é exatamente o linfócito T, porque a imunidade responsável pela tentativa de eliminar o vírus é a imunidade inata, que posteriormente chama a imunidade celular, do linfócito T, para tentar eliminar o vírus. Então, esse linfócito T é consumido, e aí a gente vai ver linfopenias, que é prognóstica. Então, você vai acompanhando o número de linfócitos, e quando esse número de linfócitos cai abaixo de 800, o número absoluto, não é o relativo. Certo. Quando esse número cai de 800, isso passa a ser mau prognóstico. Ok. Numa fase posterior, a linfoma que determina os processos infecciosos secundários. E aí, no hemograma, nós vamos observar leucocitose.
Uma outra coisa que a gente tem que ficar atento em relação à leucocitose, que podem ser observadas nesses casos moderado ou grave, também em virtude do uso do corticoide, que a gente pode discutir isso mais na frente, onde é o papel do corticoide na infecção pelo Covid. Então, não tem alteração de série vermelha, alteração leucocitária, linfopenia e leucocitose, se corticoide ou se infecção secundária. Em relação à plaqueta, que a gente tem observado, é que só em 5 a 10%, mesmo dos casos graves, você tem plaquetopenia. Essa é uma das razões que alguns autores acham que a gente não tem coagulação intravascular disseminada. O que a gente tem é um fenômeno que agora está sendo mais bem relatado, que se chama tromboinfecção ou uma trombose inflamatória mediada, que a gente pode discutir isso mais na frente. Ok. Muito bem. Então, visto o hemograma, basicamente, o que a gente tem que acompanhar é a linfocitopenia desses doentes. Certo. Sob o ponto de vista do processo inflamatório, nós sabemos hoje muito bem que quem causa dano tissular, quem causa falência de múltiplos órgãos é o processo inflamatório. Esse processo inflamatório é melhor analisado através da proteína C reativa. Lembrando que existem 2 testes de proteína C reativa. A proteína C reativa qualitativa, que praticamente não usa mais, e a quantitativa. Em relação à proteína C reativa quantitativa, a gente vai vendo progressão da proteína C reativa e isso serve para acompanhar o processo inflamatório que o indivíduo está desenvolvendo. Aqui também tem vários trabalhos mostrando que é prognóstico, principalmente quando ele passa, ele é maior do que 100, né? Outros trazem a maior do que 130, mas quando ele passa de 100 a PCR, ele precisa provavelmente de alguma intervenção terapêutica. Acompanhando a proteína C reativa, a gente tem um marcador que é bem interessante, que vê inflamação também, que é a procalcitonina. A procalcitonina nos serve também para a gente dizer, nós temos um processo inflamatório exclusivo do vírus, ou nós já temos um processo inflamatório agravado por um processo bacteriano secundário, que eu falei anteriormente, relacionado à linfocitopenia. Então, a gente hoje monitoriza PCR, procalcitonina, e aí a gente vai acompanhando esses dois. Quando a procalcitonina se eleva, a gente começa a pensar em processo bacteriano ou o processo infeccioso fúngico secundário. Por que é que eu coloquei fungo nessa história? Coloquei fungo porque grande parte dos tratamentos se utiliza corticoide. E fungo adora corticoide. Então, paciente imunossuprimido com linfocitopenia, mais corticoterapia, é um ambiente extremamente favorável para eclodir infecções fúngicas. Então, hemograma, atividade inflamatória e a coagulação propriamente dita. Como a gente estuda a coagulação? Através do tempo de protrombina, através do tempo de tromboplastina parcial. Esses 2 Não, deu certo. itens avalia as proteínas da coagulação propriamente dita. Mas a gente só encontra grandes alargamentos, seja do TP, seja do TTP, em torno de 10 a 15%. É outra explicação que provavelmente a gente não tem uma coagulação intravascular disseminada clássica.
Contudo, a gente tem, e ocorre numa cifra pequena dos pacientes graves. Contudo, a gente tem um marcador que é excelente, que é o dedímero, ou produtos de degradação da fibrina. Esse dedímero, ele começa a subir todas as vezes que você tem coagulação dentro do vaso. Aí pode alguém estar perguntando, mas coagulação dentro do vaso não é coagulação intravascular disseminada? Não. A coagulação dentro do vaso não necessariamente é disseminada. E por que é que você tem elevação de dedímero? Você tem elevação de dedímero porque aquela tromboinflamação, ou seja, aquele processo inflamatório que ocorre no endotélio vascular. E o endotélio vascular, ele sofre trauma por dois mecanismos básicos. Um, pelo próprio vírus, que o endotélio tem receptor da enzima convertedora de angiotensina 2, que é o local que o vírus cola na célula e penetra dentro da célula. Então, um é por penetração direta, mas essa não é o mais importante. E uma segunda causa de lesão do endotélio é o processo inflamatório mediado por macrófago, neutrófilo, linfócito T, que lesa o endotélio, principalmente nos estágios mais avançados, que é quando a gente vai ter dano celular. E é por isso que a gente tem alteração cardíaca, muscular, alteração renal, etc. Então, o marcador de dímero é um marcador indireto de atividade de doença. Certo. Outra coisa importante que a gente tem feito no nosso dia a dia é a monitorização da interleucina 6. Isso serve, inclusive, que a gente pode entrar na discussão ou não, dependendo dos espectadores, discutir qual o ponto de corte da interleucina 6 que a gente pode usar, por exemplo, inibidor da interleucina 6. Tá? Que vai, se esse dado é importante, porque vai permitir que a gente tenha uma ideia de qual é o momento da explosão de citocina, da tempestade de citocina que a gente vê nos estágios finais de doença. Os outros marcadores que a gente utiliza é de dano tissular. Né? Se a gente quer ver a musculatura, troponina, principalmente, CPK, se a gente quer ver o dano hepático, TJ, TGP, se nós queremos avaliar então, o dano tissular, a gente lança a mão desses outros marcadores. Então, essa é a visão geral da monitorização que a gente faz desse dano do ponto de vista laboratorial. Tá. O DHL, a desidrogenase láctea. A LDH é uma enzima amplamente difundida em todos os tecidos, mas ela é rica em algum tecido especial. Que tecidos são esses? Hemácia. Então, hemólise, LDH, estratosférico. Tecido hematopoético, medula óssea e tecido linfático. Então, a gente encontra ele aumentado quando a gente tem doenças neoplásia maligna, principalmente. Mas LDH também sobe em qualquer necrose, qualquer dano celular agudo. Então, a elevação do LDH, que a gente observa na COVID, não é estratosférico, não. Ele aumenta 2, 3 vezes. Essa é a regra, mesmo nos casos mais graves. Certo. Bom, então, muito bem. Diga, deixa eu só fazer mais uma. Não, pode continuar, porque a gente já... Pode ser que os auditores do convênio, os auditores da saúde estejam ouvindo e devem estar perguntando aí para mim, e a ferritina que você não falou? A ferritina é um marcador inflamatório. Isso. E é um marcador inflamatório principalmente relacionado a essa imunidade do linfócito T, essa imunidade inata do neutrófilos, etc. Então, a ferritina, associada ao PCR, a procalcitonina, hoje é também um marcador de doença.
frequência, principalmente quando ele passa de 1.000. Certo. E aqui vai um dado, e depende se o indivíduo tem hemocromatose, se não tem. Posteriormente, o acompanhamento, inclusive na convalescência, você vai observar uma queda gradativa da ferritina à medida que o quadro vai se acalmando. E aqui eu vou deixar já uma interrogação. A gente também pede de rotina uma coisa chamada dosagem de triglicerídeo. Aí agora a confusão foi grande. O que é que tem a ver triglicerídeo com a infecção pelo Covid? É que existe uma síndrome hematofagocítica, que a gente encontra em 1 a 2% dos casos graves, que a resposta inflamatória é tão fulminante que os macrófagos da medula começam a destruir as próprias células da medula óssea. E aí é quando você pode ter anemia. Então aí você vai ter anemia, hiperferritinemia, e o triglicerídeo explode. Nesse momento, você tem que fazer um tratamento imunossupressor para valer. Corticoide em altíssima dose, imunoglobulina, etc. E aí a gente pode discutir isso mais na frente. Então, em linhas gerais, esses são os exames que a gente tem solicitado na infecção pelo Covid. Ok. Dentro já nessa pergunta aqui, das alterações principais que nós acabou de responder, já foi respondido, na realidade, mas aí eu acho que é importante até reforçar. Então, porque como é falado, né? E recentemente, quer dizer, recentemente para que tudo é recente, mas esse risco maior dos coágulos, da trombose, né? Da questão da evolução para as formas graves da Covid-19, esse aumento dos coágulos, como você mesmo falou, doutor Marco, está ligado a praticamente essas duas possibilidades, né? Quer dizer, essas duas situações. A enzima conversora, os receptores, principalmente endotélio e coração, e que é a porta de entrada do vírus, e a tempestade de citocinas. Seriam basicamente esses dois fatores que levam a essa coagulação? Isso. E aí, o tratamento desses fenômenos trombóticos, você tem uma ideia do necrópsia, por exemplo, dos pacientes que vão a óbito no Covid-19, chega a se encontrar 40% de embolia pulmonar. Você sabe que cada autor puxa para o seu lado, né? Isso. Então, se o grupo for muito forte em hematologia, ele vai trabalhar para encontrar mais fenômeno trombembólico nessas formas gravíssimas. Então, chega a 40%. E o que é interessante é que você tem tanto na já apresentação gravíssima de trombembolismo, como você pode encontrar também na convalescência. Isso. Essa é uma das razões que a gente faz profilaxia estendida. Certo. Não existe regra dessa profilaxia, mas eu uso pelo menos um raciocínio lógico. Aquele período pró-inflamatório, o período que durar o processo inflamatório grave, certo, eu utilizo pelo menos o mesmo período, ou o dobro desse período da profilaxia. Então, se o indivíduo passou 14 dias naquela forma grave, acamado, etc., eu passo pelo menos mais 28 de profilaxia, porque ele sabe que o fenômeno trombótico pode ocorrer na fase aguda ou na convalescência. Quando o indivíduo sai do respirador, etc., é causa de morte. Então, essa é a razão que eu recomendo a extensão da profilaxia nesses pacientes. Certo. Hospitais em Nova York, também em Boston, quando nessa questão da pesquisa, como você falou, puxando pelo hematologista e tudo, viram exatamente esses casos de o sangue mais espesso, ou os catéteres que fazem diálise, os nefrologistas e a enfermagem, os coágulos, a coagulação anormal, o coágulo realmente em grande quantidade no catéter, a pneumologista com aquela questão da diminuição da área de perfusão. Então, tudo isso levou a essa constatação, né? Dessa questão da dificuldade, ou seja, não da dificuldade,
dessa formação desses trombos, né, nesse paciente com a COVID. Então, dentro disso aí, a gente sabe que a hospitalização, né, os pacientes que evoluem para a fase 2, né, já que a COVID-19 ela foi segmentada por fases, né, a fase 1, a fase 2, a fase inflamatória e tudo, 2A, 2B, a fase 3, e agora já tem a fase 4, né, da fase da recuperação, que não deixa de ser uma situação bastante complicada. O paciente que se hospitaliza, que está hospitalizado, ele tem um risco maior de desenvolver o tromboembolismo, né, o tromboembolismo venoso. E que geralmente, às vezes, está associado isso a um risco maior de mortalidade e tudo. Então, esse risco continua, né, após a internação, especialmente nas primeiras semanas, 6 semanas depois da alta. Então, baseado nisso, como é que é a conduta terapêutica do médico, né, com relação à heparinização? Em que momento utilizar a heparina de baixo peso molecular, a heparina de alto peso molecular, o anticoagulante oral? E juntando essa pergunta para ser ou no início ou no final, como o senhor acha melhor, esse tratamento médico baseado na evidência clínica, né? Como é que é visto? Qual é o seu ponto de vista com relação a isso aí, a isso tudo? Tá. Juntei muita coisa. Vamos dividir essa pergunta para que a gente alcance aí a resposta. Eu vou começar pela parte mais fácil e depois a gente toca essa parte um pouco mais polêmica de evidência científica. Com relação ao tratamento, a gente tem uma lógica. Nós temos 2 tipos básicos de heparina. A heparina não fracionada, que é aquela clássica, foi a primeira que foi lançada. Isso. E a heparina fracionada, que vai hoje até a chamada de baixo peso molecular e agora de ultra baixo peso molecular. A heparina clássica, ela consegue ser monitorada. Eu consigo saber quanto eu tenho de atividade dessa heparina. Você faz isso em qualquer laboratório, principalmente através do tempo de tromboplastina parcial. E aí a gente diz que se a relação entre o tempo de tromboplastina parcial do paciente sobre o tempo de tromboplastina parcial do meu plasma controle, do meu plasma normal que eu tenho no meu laboratório para equilibrar o aparelho todo dia, se aquilo ali passa de 1,5 a 2,5, o indivíduo está bem anticoagulado. Ou seja, se meu padrão é 30 e o tempo de tromboplastina parcial do paciente passar de 45 até 60, o indivíduo está bem anticoagulado. A outra heparina, a heparina fracionada, a gente só avalia a função se eu tiver um exame que se chama dosagem do antifator 10 ativado, que a gente chama anti-10A. E nós não temos, pelo menos no nosso meio, infelizmente. E aí, como nós não temos, a gente trabalha com heparina fracionada no olho, na experiência. Muito bem. Então, como é que eu escolho a heparina que eu vou usar? Aí eu lhe respondo. Eu vou escolher por 2 motivos, ou 3. Todas as vezes que eu tenho um doente com insuficiência renal, eu não posso usar a heparina fracionada. Os pacientes muito idosos, e aí vai um dado que é muito idoso, é uma definição que depende da idade de quem está falando. Eu digo que são aqueles indivíduos acima de 80 anos ou os doentes acima de 150 quilos. Esses pacientes não devem usar a heparina fracionada. Deve usar, sim, a heparina não fracionada. Muitas vezes você precisa de uma heparinização plena do doente crítico e faz por infusão contínua. E aí a outra pergunta. E quando você usa o anticoagulante oral?
Os anticoagulantes orais existem dois básicos. Os que são os inibidores diretos, que a gente chama anti-2A ou anti-10A, a semelhança da heparina fracionada. E a famosa varfarina, que é a antivitamina K. Sem sombra de dúvida, é mais cômodo usar os inibidores diretos. Contudo, os inibidores diretos, ou seja, anti-2A ou anti-10A, só podem ser usados se o indivíduo for abaixo de 150 quilos, com menos de 80 anos e tiver função renal preservada. Senão, sai do contexto e aí você é obrigado a usar a varfarina. Eu tendo a usar a varfarina ou os inibidores 2 ou 10A naqueles pacientes extra-hospitalar. Naquele paciente vai para casa. Esse é que é o doente, ou esse é o paciente que a gente utiliza esses medicamentos. Ok. Se o paciente estiver internado, muitas vezes está grave, dispineico, não tem como fazer medicação oral, é melhor utilizar a heparina. Aí, fragmentando a pergunta, me foi perguntado qual é a evidência científica que eu tenho disso. Evidência significa prova, certeza. Até antagônico você falar em evidência científica, porque a ciência é a própria negação das afirmações. Então, quando a gente fala em ciência, a gente passa o tempo inteiro negando coisas que estão pré-formadas, pré-estabelecidas. Então, eu não gosto muito desse termo evidência científica. Eu vou usar o termo evidência científica assim: as provas, os dados que foram colhidos com rigor científico. Tudo bem, eu aceito essa frase. Mas lembrando que a ciência é a negação do que está posto. Outro fato com relação a isso é que quais são as evidências para se usar na coagulação? Primeiro, 40% de óbito, 40% de embolia pulmonar nos doentes que vão a óbito. Segundo, 15% a 20% de trombose venosa profunda naqueles doentes graves que se recuperaram. Então, isso é um dado importante, incontestável. Isso. A única forma de você tratar ou evitar tromboembolismo desse doente é a anticoagulação. Então, falar em anticoagulação em Covid-19 é uma regra, porque as evidências são muito grandes para que você venha utilizar. Eu aqui vou fazer uma observação que a gente tem no nosso dia a dia, é a presença de pacientes que você anticoagula, você faz aquela heparinização plena no doente gravíssimo e não alarga o tempo de tromboplastina parcial. O examinador, o médico, deve estar atento que as heparinas só funcionam se eu tiver uma coisa chamada antitrombina circulante. A antitrombina é um inibidor natural da coagulação. Certo. Que pode ser consumido toda a vida que eu tenho formação de trombos em alguns pontos, principalmente se forem muitos pontos. Então, a heparina poderá ser dada em infusão contínua e não funcionar. Nesse caso, você teria que ou mudar o anticoagulante ou oferecer plasma, somente o plasma fresco, que tenha antrombina ou concentrado de antrombina, corrige a concentração séptica de antrombina e mantém a dose de heparina, para você não ficar dando doses progressivas de heparina que vão ser tóxicas e não benéficas ao doente. Então, quem manuseia esses doentes gravíssimos tem que estar atento a esse dado de eu fazer heparina, infusão contínua, e ele não responder. Certo. Ok. Não, muito bem respondido. Mas, na realidade, não era nem, era de uma maneira geral.
sabe? Sabe, doutor Marcos? A pergunta, quando eu fiz assim, a medicina baseada na evidência, a medicina baseada na evidência clínica, que é o que realmente, isso aí é que é interessante, né? O que rege, principalmente na atualidade. Mas vamos levando isso aí para frente, né? Mas certíssimo. Ok. Os pacientes que têm doença hematológica, então, pacientes com anemia falciforme, pacientes com leucemia, imunossuprimidos. Então, esses pacientes foram vistos que têm, em algumas situações, foi mostrado que eles tinham comparado com quem tinha Covid e não tinha doença hematológica, tinham mais febre, tosse, dispneia, eram mais frequentes. Os achados tomográficos nem tanto, eram semelhantes. Então, a gente tem esses pacientes, por exemplo, com algumas doenças, com essas doenças hematológicas, né, citadas, outras também. E aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm um distúrbio na coagulação, né, é um hemofílico, ou A, ou tipo B, ou um paciente, né, com Van Bleban, e esses pacientes que já têm essa tendência, né, um sangramento, como seria... aqui eu terminei juntando duas situações, né? Algumas doenças hematológicas que já botei o sangramento junto. Ou é uma forma diferente de conduta? Tá. É porque o espectro da doença hematológica é muito ampla, né? Uhum. Então, eu vou dividir em 3 pontos, pelo menos. Se o doente tem já uma coagulopatia, seja adquirida ou seja induzida pela terapeuta. Por exemplo, os infartados, né? Os indivíduos que têm uma anticoagulação, que já têm uma trombose prévia, etc. Uhum. Aqui vai um dado. Não suspender seus medicamentos. Então, não tem indicação nenhuma a suspensão do AS, do clopidogrel, do Brilintra, etc. Do Marevan, não suspender a medicação, pois não aumenta nenhuma susceptibilidade ao Covid. Segundo, esses medicamentos, a maior parte deles, auxiliaria na terapêutica, ou seja, até para evitar os fenômenos trombóticos que essa doença provocaria. Então, a primeira lição dessa pergunta é não suspender as medicações em uso. A segunda questão, então, falando das coagulopatias. Lembrar que a Covid, embora a gente tenha falado, toda vez que a gente fala em trombose, vem à cabeça sangramento, né? Você consome o fator da coagulação e tem sangramento. Em Covid-19 não tem sangramento. É muito raro a síndrome hemorrágica desse doente. Se for síndrome hemorrágica, é mais comum ser das nossas terapêuticas do que do mecanismo fisiopatológico da doença. Segundo isso, quais são as doenças hematológicas que aumentariam a suscetibilidade frente à infecção pelo Covid? Em relação ao protótipo, se a gente for fazer o protótipo da doença que deveria piorar exageradamente na infecção do Covid, a gente pensa logo em anemia falciforme. Contudo, tem um trabalho recente publicado pelos franceses, que foi a maior série da literatura, que ele publicou 34 pacientes com anemia falciforme e apenas um foi a óbito. Então, se põe em xeque se a anemia falciforme é um fator de risco. E na minha prática, o que é que eu tenho visto na minha prática? Na minha prática, eu tento separar o status imunológico do doente no momento da infecção do Covid. Traduzindo melhor. Se o indivíduo, por exemplo, tem uma leucemia mieloide crônica, está usando cronicamente seu quimioterápico para controlar a enfermidade. Esse doente,
tem um risco menor de óbito do que a população geral. Embora se diga que essa é uma população mais suscetível à infecção que qualquer outra coisa. Mas com relação à Covid, a gente tem observado que a mortalidade não aumenta. E onde é que aumenta? Aumenta aqueles doentes oncológicos que são pegos na queda do processo imune, ou seja, na leucopenia, são pegos quando ele está saindo da quimioterapia, o indivíduo está saindo da aplasia, ele pega o processo infeccioso. Nessa situação que o doente está muito imunossuprimido, aí a gente tem as formas mais graves, inclusive evoluindo para óbito. Então, depende muito do momento imunológico que esses doentes oncohematológicos estejam para se determinar se vai ter maior risco ou menor risco do que a população geral. É isso que a gente tem observado. Ok, certo. Só mais um detalhe interessante. A gente tem observado que, em relação ao fenômeno trombótico, surgiu um fato novo. Tem alguns autores que estão defendendo que a trombose ocorre principalmente se o indivíduo fizer, só para complicar mais ainda esse cenário, se fizer a síndrome do cúpula fosfolípide. Dizem que esses pacientes com trombose, 50% deles desenvolveram síndrome do cúpula fosfolípide. E que depois que é depurado o vírus, o indivíduo melhora, essa síndrome do cúpula fosfolípide poderá desaparecer ou não. Então, mais uma razão ainda para dar evidência científica que grande parte desses pacientes devem ser coagulados pelo risco de desenvolver SAF ao longo do curso da doença. Certo. Então, você, na hora de falando dos antiagregantes plaquetários, né, como clopidogrel, entre outros, AS, os pacientes hemofílicos, então, os pacientes hemofílicos que contraem, podem utilizar normal. Isso, eles podem vir a necessitar do uso da heparina. Da heparina, certo. Com relação aos grupos de risco, doutor Marcos, assim, o grupo de risco que é bem abrangente, né, para a COVID, quer dizer, é o idoso, é o síndrome metabólica, enfim. Esses grupos de risco, ele tem algum tipo de, né, algum agravante na parte com relação a poder evoluir mais gravemente do ponto de vista da coagulação? Assim, é mais sujeito a isso? O que a gente observa é que quando a gente vai... Eu sempre procuro uma característica clínica comum nos pacientes epidemiologicamente listados como de grupo de risco. Você procura uma coisa comum neles. Não é. E a coisa comum nesses pacientes é processo inflamatório basal. Existente. Isso. Eles já são inflamados. Né? Se a gente não tem ainda exames laboratoriais suficientemente sensíveis para dizer quem é inflamado, quem não é inflamado, hoje quem lida com Covid já sabe que aquele paciente que chega ao hospital é mais grave ou menos grave em razão direta desse processo inflamatório sistêmico. E aí, quem são? São aqueles indivíduos de obeso, que têm um índice de massa corporal maior do que 35. Os dislipidêmicos importantes, seja por colesterol elevado, triglicerídeo. Os doentes que já têm doença arterial crônica, principalmente aqueles que têm uma dieta não saudável. Os indivíduos que têm hipertensão não controlada, porque tem mais dano endotelial, mais processo inflamatório no endotélio, mais chance de fenômeno trombótico. Então, esses são os grupos. Se você for analisar o fator comum desses pacientes, os chamados grupos de risco, a gente vai observar que é exatamente um processo inflamatório basal elevado. Então, o que nós temos que transmitir
que é uma coisa que eu sempre faço com os meus alunos, quando eu ministro aula sobre fenômeno tromboembólico, preservem seu endotélio. O endotélio vascular do indivíduo é quem determina a idade e como os fenômenos tromboembólicos cardiovasculares são um dos fenômenos mais frequentemente que limita a vida do indivíduo. Preserve seu endotélio vascular. Como preservar? Baixo peso, comida saudável, com muita fruta, muita verdura, exercício físico, manter o peso corporal. Então, manter o indivíduo numa homeostase mais equilibrada. Tem algumas coisas que tem nos livros, mas a gente não tem como fazer. Por exemplo, você pedir para que o indivíduo não se estresse. Isso é impossível. Você imagina, numa época de pandemia, você dizer à população que deve se manter calmo, muitas vezes com a renda familiar em queda, você restrito a sua mobilidade em domicílio. Não é possível você pedir isso, mas eu recomendo. Vamos tratar bem do nosso endotélio. Tratou bem do endotélio, vida longa. Nós sabemos que temos a genética que atrapalha, mas pelo menos atrapalhar o fenótipo, ou seja, vamos minimizar o fenótipo. Minimizar o fenótipo. Não, muito bem. Soraya está perguntando aqui, doutor Marci, que o esposo dela não tem o baço. Então, por esse fato, ele é considerado de risco? Ele tem o que eu não vi? Não tem o baço. Ele não tem o baço. Os esplenectomizados, eles são mais susceptíveis a processo infeccioso bacteriano, principalmente de algumas bactérias especiais. Meningococo, estrepto, estáfilo, etc. Então, eles são mais... Porque ele não tem um sistema monocito fagocitário esplênico, que é o maior do organismo, foi retirado. Então, ele é imunossuprimido. Mas com relação à infecção pelo Covid, eu não vi nenhum dado em relação a isso. Não vi nenhum dado científico dizendo que o doente era mais suscetível ou menos suscetível. Isso aí eu não sei lhe dizer. Certo. Não, tudo ok. Se aumenta a mortalidade ou não aumenta a mortalidade, não vi nada em relação a isso. Que é muito específico, é uma população muito específica. Lembre-se que nós estamos começando a aprender sobre a infecção. Então, nós estamos começando a captar dados epidemiológicos confiáveis. Certo. E aí eu vou colocar um questionamento. Se a ciência deve ser livre para ser exposta, para ter liberdade para você colocar suas ideias, suas deduções, etc., em razão disso, eu digo que a infecção, embora tenha começado em novembro, fim de novembro, início de dezembro, tem algumas pessoas que dizem que começou em outubro, na China, só chegou à Europa, que é onde a gente está mais habituado a discutir ciência, onde a gente tem mais liberdade de publicação, a partir do meio de janeiro para cá. Então, nós não temos ainda nem 7 meses completos de infecção. Então, não é possível a gente ter todos os dados publicados, porque só chegou ao mundo ocidental, ao mundo que a gente está convivendo diariamente, há menos de 6 meses. Então, é impossível determinados dados serem considerados como verdade absoluta se ele não for referendado no nosso meio, onde a gente convive no dia a dia. Então, eu digo até que, de forma jocosa, as publicações só serão validadas se o mundo ocidental mostrar os mesmos valores, os mesmos números, etc., que o mundo oriental. Isso. Já que esse vírus tem uma particularidade que é uma coisa discutibilíssima na ciência, que é a adaptabilidade dele.
É. Todo ser humano tem uma adaptabilidade. Todo ser vivo tem uma adaptabilidade. Ele é melhor na água, na terra, no vento, alta temperatura, baixa temperatura. Esse vírus, É em a todo canto. adaptabilidade dele é uma coisa fenomenal. Fenomenal. Ele combina com frio, combina com Uhum. calor, combina Calor, com seco, combina vento, com umidade. úmido. É um negócio inacreditável. É. Mas nós estamos assim caminhando, né? E até com as formas de tratamento, tratamento precoce, então a importância disso realmente está se tendo, às vezes você está vendo, principalmente na nossa região, né? Alguns momentos de redução, né? De leitos, então tudo isso é importante. Provavelmente é oriundo disso aí, que de repente foi ser adotado, a importância do cuidado dos sintomas leves, né? Já procurar o profissional de saúde para estar iniciando o tratamento, e todo esse cuidado. Mas vamos aqui, a gente está já no nosso tempinho, para a gente estar finalizando, assim, uma pergunta que eu gostaria de saber, porque muitas pessoas têm essa dúvida, é um assunto que sempre gera dúvida, né? A questão do apontamento sobre se o tipo sanguíneo influencia na gravidade, na probabilidade de evolução para quadros mais graves. Então, se existe, né? Se existe isso, né? Na Alemanha, na Universidade de Kiel, foi feita uma pesquisa, né? Através da biologia molecular, mostrando que o tipo sanguíneo A tinha maior probabilidade de desenvolver a forma grave. O tipo sanguíneo O tinha menor probabilidade. Não é de contágio, é de evolução. Isso pode acontecer, doutor Marcos, e por quê? Tá. Ah, todas as descrições que tinham em relação a grupos sanguíneos caíram por terra. Dizia que o indivíduo que tinha grupo sanguíneo A tinha mais chance de ter úlcera gástrica, etc. Isso tudo caiu por terra. Isso tudo desapareceu. Eu não tenho como fazer um raciocínio científico de que um grupo é mais suscetível do que outro, tendo em vista que o Covid não tem nenhuma interação com a hemácia. Não penetra na hemácia. A hemácia não tem receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Não tem base. Não tem base filosófica para isso. Então, eu prefiro não acreditar nessa afirmação, porque certo. até a distribuição dos grupos sanguíneos varia de população a população. Isso. Eu prefiro comentar se o plasma convalescente funciona ou não. Pronto, era a próxima pergunta. Era a próxima pergunta do plasma convalescente. Nós temos que lembrar a fisiopatologia da doença. A imunidade é inata, certo. é inata. E posteriormente imunidade celular. Certo. Secundariamente, imunidade moral. Nós estamos discutindo se eu pego o anticorpo do doente que recuperou-se, administro a um indivíduo doente, se isso vai funcionar ou não. Muito bem. Então, primeiro lembrar que a imunidade não é humoral. Certo. Segundo, eu estou tirando soro do indivíduo que eu não testei quanto de anticorpo neutralizante esse indivíduo tem para que eu retire o plasma dele e ofereça a alguém. O que é anticorpo neutralizante por definição? O anticorpo neutralizante é aquele anticorpo que eu retiro do indivíduo e faço titulações 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, etc. E em meio de cultura com vírus, eu sou capaz ou não de inibir a multiplicação viral in vitro. Nós não temos laboratório
suficiente para dar suporte para que a gente titule quem são os indivíduos convalescentes que têm, naquele momento da coleta, níveis de anticorpos neutralizantes capazes de funcionar para você tirar o plasma do indivíduo e infundir no doente. Então, nós partimos, então, de uma premissa metodológica discutível. Segundo item, todo produto hemoterápico, qualquer que seja, hemácia, plaqueta, leucócito, plasma, ele tem antígeno, ele é um transplante de uma substância não idêntica para o receptor, e toda vida que entra uma substância com essa característica suscita no receptor processos inflamatórios. Então, imaginemos, eu tenho um doente inflamado, que eu vou oferecer a ele mais uma quantidade de antígenos capazes de gerar mais processo inflamatório no receptor. E consequentemente, imunomodular negativamente esse receptor. Então, é mais um dado e talvez eu traga mais malefício do que benefício. Aqui vai uma observação para os defensores de plasma convalescente. Com certeza vem logo um argumento. Mas funcionou e não sei quem, mas não funcionou e não sei quem. Lembrem-se, não existe terapêutica 100% de eficiência, nem tampouco terapêutica 0% de eficiência, porque existe o placebo. Consequentemente, esse tipo de argumento que funcionou em A, que não funcionou em B, é extremamente discutível. Ele precisa de mais trabalho mostrando que isso funciona. Certo. Muito bem. Bom, então nós estamos chegando aí, deixa eu ver aqui. Aqui nós temos aí uns 3 minutinhos. Na nossa, tem vários elogios aqui, viu, doutor Marco? Aqui, doutor Fábio Alencar, mandando um abraço. Doutor Luiz Alberto mandou dizer que depois ele vai pegar uma briga, só algumas coisas com você. Ele disse, diga a ele na live, não esqueça de dizer, que tá certo. Ele está aqui falando. Não, mas tudo certo. Bom, então eu quero agradecer bastante a sua disponibilidade. Você aí dentro do consultório parou aí uma hora para ficar aí com a gente conversando e explanando aí todo o seu conhecimento, e todo mundo aqui falando muito esclarecedora, bastante elogios. Nós temos muito médico aí assistindo, e as pessoas bastante interagindo aqui, perguntando, elogiando, aplaudindo. E mais uma vez, obrigada a todos que estiveram. A nossa live vai estar salva no IGTV da Formule e também no YouTube, no canal da Formule, tá, pessoal? E vamos fazer... Eu gostaria que o senhor desse uma mensagem aí para a gente, aí, no momento aí todo. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar desse canal de comunicação com a população, dizer que nós estamos sempre às ordens para discutir ciência, discutir não ciência, né? E dizer que foi um prazer estar com vocês nessa live tão maravilhosa. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por toda essa equipe